Vamos supor que eu tenho um triângulo. E sobre esse triângulo, eu sei apenas a medida de dois lados. Vamos supor que esse lado tem medida h e este lado tem medida b. E sei também que o ângulo formado por esses dois lados tem medida θ. E eu quero calcular a área desse triângulo usando a tradicional fórmula área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou considerar a base do triângulo como sendo este segmento aqui, de medida b, e, portanto, a altura vai ser mais ou menos este segmento aqui. Lembre-se que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, se este segmento aqui é a altura, vamos supor que tem medida h, aqui está o ângulo de 90 graus que ela forma com a base. Substituindo esses valores aqui na fórmula, a base é b, a altura é h, então a área fica base vezes altura, b vezes h, sobre 2. Ou nós também podemos escrever assim, 1/2 vezes b vezes h. Só que tem um problema, né? Nós não sabemos quanto vale o h. No começo do vídeo eu disse, nós só sabemos que este segmento tem medida a, este segmento tem medida b e o ângulo formado por eles tem medida θ. Nós não sabemos a medida da altura h deste triângulo, mas nós temos como calcular ela usando essas três informações. Se você olhar para este triângulo aqui, você vê que ele é um triângulo retângulo, certo? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E agora eu quero que você lembre lá da trigonometria. Eu quero calcular o valor de h, sabendo que neste triângulo retângulo eu tenho a medida da hipotenusa, né? Esse segmento aqui ele é a hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90 graus. E também tenho a medida deste ângulo θ aqui. Então, como é que eu posso calcular o valor de h? Lembre-se lá das razões trigonométricas, SOHCAHTOA. Em relação ao ângulo θ, eu tenho o cateto oposto, certo? O h é o segmento de medida h é o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo retângulo. Qual é a razão trigonométrica que lida com cateto oposto e hipotenusa? Bom, é o seno, certo? É o SO. Seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu sei que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que tem medida h, dividido pela hipotenusa, que tem medida a. Se eu multiplicar os dois lados desta equação por a, então eu fico com h é igual a vezes o seno de θ. E agora, então, nós conseguimos calcular o valor de h usando as informações que nós tínhamos antes. Agora, vamos substituir isso aqui na fórmula da área, né? Então, a área vai ficar igual a, vou pegar aqui um verde, vai ficar igual a 1/2 vezes b vezes h, mas quanto vale o h? O h é igual a vezes o seno de θ. E escrevendo isso aqui em outra ordem, isso fica 1/2 vezes a vezes b vezes o seno de θ. Então, esta aqui é uma outra fórmula para calcular a área de um triângulo quando eu sei a medida de dois lados e do ângulo formado por estes dois lados. E eu posso ler esta fórmula da seguinte maneira. A área de um triângulo é igual a 1/2 vezes o produto das medidas de dois lados vezes o seno do ângulo formado por estes dois lados. Certo? A e B são dois lados do triângulo e o θ é o ângulo formado por estes dois lados. Então, era isso. Espero que você tenha achado útil.